e a vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17:3. Está se tornando comum escutarmos orações sendo finalizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também é comum vermos batismos sendo realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que as Escrituras nos dizem a respeito? Primeira pergunta: todas as nossas palavras e obras devem ser feitas em nome de quem? E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Segunda pergunta: as nossas orações devem ser em nome de quem? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 14. Nota: as orações devem ser feitas a Deus em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Veja vários exemplos. João capítulo 14, versículo 13 e 14, João capítulo 15, versículo 16, João capítulo 16, versículo 24 e 26. Terceira pergunta: as advertências e repreensões devem ser em nome de quem? Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, Satanás, na mesma hora saiu. Atos capítulo 16, versículo 18. Nota: advertências, admoestações e repreensões foram feitas em nome de Jesus, nunca em nome de uma trindade. Confira 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4 até 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Quarta pergunta: os milagres foram feitos em nome de quem? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Atos capítulo 3, versículo 6. Nota: nenhum milagre foi feito em nome de uma trindade, mas em nome de Jesus. Veja os seguintes versículos na Bíblia e leia-os. Mateus capítulo 7, versículo 22. Marcos capítulo 9, versículo 38 até 40. Marcos capítulo 16, versículo 15 até 18. Lucas capítulo 10, versículo 17. Atos capítulo 3, versículo 6. Atos capítulo 4, versículo 7 até 12. E Atos capítulo 4, versículo 30. Atos capítulo 16, versículo 18. As obras de caridade também foram realizadas em nome de Jesus. Veja Mateus capítulo 18, versículo 5, Marcos capítulo 9, versículo 37 e 41, Lucas capítulo 9, versículo 48. As reuniões espirituais e pregações devem ser realizadas em nome de Jesus, não em nome da Trindade. Leia estes exemplos. Mateus capítulo 18, versículo 20, Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47, Atos capítulo 4, versículo 18, também no mesmo livro, no capítulo 9, versículo 27 e 29. Efésios capítulo 5, versículo 20 e Tiago capítulo 5, versículo 10. Quinta pergunta: somos salvos através de qual nome? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Estes sinais
Porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Sexta pergunta. Os batismos na Igreja Apostólica foram realizadas em nome de quem? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 48. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 5. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos capítulo 22, versículo 16. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus? Romanos capítulo 6, versículo 3. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou foste porventura batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Nota: as Escrituras nos revelam, e a história comprova, que os batismos eram em nome de Jesus. Vejamos, Enciclopédia Britânica. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica no segundo século. Isso está escrito em 11ª edição, volume 3, página 365 até 366, em inglês. Sempre nas fontes antigas, menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Volume 3, página 82. Enciclopédia da Religião, Cunning. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus. Até o desenvolvimento de doutrina da Trindade no segundo século. Página 53, em inglês. Nova Enciclopédia Internacional. O termo da Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana, volume 22, página 477, em inglês. Enciclopédia da Religião, Hustings. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do Marte Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Volume 2, página 377, 378 e 389. Sétima pergunta. E o que dizer da ordem de Jesus em Mateus 28, 19? Leamos todo o contexto. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 18 até 20. Em toda a Bíblia, só existe esse verso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia as passagens paralelas em Marcos capítulo 16, versículo 15 até 17. E também Lucas capítulo 24, versículo 47 até 48.
E perceba que elas falam em meu nome e não tem a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus realmente mandou batizar em nome de uma trindade, por que os discípulos não obedeceram? Paulo diz que tudo deve ser em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E os batismos realizados pelos discípulos foram feitos em nome de Jesus. A própria Bíblia de Jerusalém, comentando Mateus 28, versículo 19, no rodapé, admite que a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi inserida depois, pois os discípulos batizavam em nome de Jesus. Pergunta para reflexão: podemos praticar algo tão importante na vida cristã, baseada em apenas um verso, e ainda mais quando existem outros versos contradizendo esse verso? O público que estava presente e escutaram Jesus falar não conheciam e nem criam em uma trindade. Observe que no verso 18, Jesus diz que toda a autoridade foi dada a ele, e no verso 20, ele diz que devemos ensinar as coisas que ele ordenou e que ele estaria conosco. Ora, se Jesus disse que toda a autoridade foi dada a ele, porque ele mandaria batizar em nome da Trindade, o mais correto seria ele mandar batizar em seu nome, pois toda a autoridade foi dada a ele. Jesus foi o grande vitorioso. A ele seja dada toda a honra e glória, pois ele nos resgatou do pecado para o seu Deus e Pai. Eusébio de Cesareia, o escritor mais antigo do cristianismo, várias vezes em seus livros, antes do concílio da Nicéia, cita Mateus capítulo 28, versículo 19, da seguinte maneira: ide e tornai-as todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Outra versão é a seguinte: Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e ensinai-os a observar todas as coisas que vos ordenei para sempre. Mateus capítulo 28, versículo 18 até 20. Nota: George Vold é professor emérito e chefe do Departamento da Religião e professor da religião da Universidade de Geórgia. Ele realiza pesquisas sobre o Novo Testamento e judaísmo intertestamental. Conclui o PhD. Ele também estudou em Vanderbilt e na Universidade Hebraica. Conclusão: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Próxima lição: adoração. E vamos lá, que Deus vos abençoe.